Angélica deu um suspiro de alívio, mas ela tinha mais perguntas. E depois do acidente, houve alguma investigação sobre a causa? Perguntou ela, com a curiosidade crescendo. Sim, houve uma investigação. Descobriram que havia uma falha técnica no barco, algo que poderia ter sido causado pelo acidente ou sabotagem. Mas não havia como confirmar nada definitivamente, explicou o homem. Sabotagem, isso é preocupante, pensou consigo mesma após a revelação chocante. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Angélica, uma professora da escola primária, percorreu o caminho familiar para o trabalho nas primeiras luzes da madrugada. Seu rosto sereno escondia a dor de uma década marcada pela perda de Richard, seu amado marido. Richard havia desaparecido em um trágico acidente de barco durante uma violenta tempestade no mar, deixando Angélica com o coração partido e sem corpo para enterrar. Na sala de aula, Angélica dedicou-se com afinco às crianças, lhes ensinando não só matemática e ciências, mas também sobre bondade e resiliência. Suas palavras refletiam seu próprio processo de luto. No entanto, uma reviravolta inesperada aguardava Angélica. Durante o recreio do último dia de aula antes das férias, enquanto assistia a uma reportagem de televisão na sala dos professores, Angélica encontrou uma cena que paralisou seu coração. A câmera focou em um homem sorrindo ao lado de uma mulher. Era ele, Richard, vivo. Angélica murmurou, as mãos tremendo ao segurar a xícara de café. Seus colegas, percebendo sua palidez e inquietação, aproximaram-se de Angélica, preocupados. Sozinha em casa naquela noite, Angélica estava revendo antigos álbuns de fotos. As imagens de um passado feliz com Richard agora estavam em conflito direto com a realidade. No dia seguinte, Angélica estava sentada em sua sala, rodeada de fotos de Richard, acariciando o rosto sorridente dele na foto. Como pode ser você? Ela sussurrou, com lágrimas se formando em seus olhos. Com a chegada da noite, uma firme resolução cresceu em Angélica. Ela precisava de respostas. Decidiu ir para a cidade em que vivia com seu companheiro, determinada a descobrir a verdade por trás do reaparecimento de Richard. Sua irmã, Luana, ligou. Angélica confessou que acreditava ter visto Richard na televisão, vivo. Luana, incrédula, tentou acalmá-la, mas Angélica sabia que não era um erro. Depois de desligar, Angélica se levantou e caminhou até a janela, olhando para o céu estrelado. Eu preciso saber a verdade, disse em voz alta. Amanhã, ela iria para outra cidade. Na manhã seguinte, Angélica estava no terminal de ônibus com uma pequena mala ao seu lado. Ela comprou uma passagem, seu coração batendo forte com a magnitude da decisão. Estou fazendo a coisa certa? Perguntou a si mesma, tentando dissipar a nuvem de dúvida. O ônibus estava saindo e Angélica olhou pela janela, vendo a cidade que ela conhecia tão bem desaparecer no horizonte. Richard, o que aconteceu com você? Por que você desapareceu e reapareceu? Ela perguntou a si mesma. Cada quilômetro que passava aproximava do desconhecido. Quando o ônibus chegou à cidade nas primeiras horas da manhã, Angélica se sentiu como uma estranha em busca de um fantasma. É aqui que encontro as minhas respostas, murmurou Angélica com determinação. Num pequeno café da cidade, Angélica sentou-se com um mapa e uma lista de endereços no celular que ela pesquisou na internet durante a noite. Richard, onde você está? Ela se perguntava, traçando possíveis rotas com o dedo no mapa enquanto tomava seu café. Angélica ouviu dois moradores locais falando sobre um líder comunitário chamado Richard. Vocês viram o trabalho que o Richard está fazendo no bairro? Ele realmente mudou as coisas por aqui, disse um deles. Angélica virou-se discretamente, prestando atenção na conversa. Reunindo coragem, Angélica se aproximou dos dois homens. Desculpe interromper, não pude deixar de ouvir. Estou tentando encontrar um velho amigo, Richard Oliveira. Sabem onde ele mora? Perguntou Angélica, tentando esconder sua ansiedade. Um dos homens, com um sorriso amigável, deu a Angélica o endereço de Richard. Sentindo alívio e nervosismo, Angélica caminhou pelas ruas seguindo a direção indicada. Cada passo a aproximava do homem que ela pensava ter perdido para sempre. Preciso estar preparada para o que vou encontrar, pensou Angélica, ensaiando mentalmente o que diria a Richard. Ao chegar ao bairro indicado, Angélica foi ao mercado comprar itens básicos para os dias que passaria lá.
No mercado, uma surpresa. Lá estava Richard, em carne e osso. Angélica ficou sem reação por alguns segundos antes de decidir o que faria. Preciso me aproximar dele. Tenho tantas dúvidas. Meu Deus, o que ele vai dizer? Pensou Angélica, preparando-se para o confronto. Com passos firmes e determinados, Angélica se aproximou de Richard. Olá, Richard, disse Angélica, se enchendo de expectativa. Ela queria ver o conflito em seu rosto, a culpa por ter desaparecido. Richard virou os olhos, encontrando os de Angélica. Por um momento, ela viu neles um flash de nada, não houve reconhecimento, apenas uma confusão. Olá, sinto muito, mas qual é o seu nome? Nós nos conhecemos? Perguntou Richard com curiosidade. A raiva de Angélica congelou, dando lugar à surpresa. Sou eu, Angélica, disse ela, forçando um sorriso estranho para tentar esconder a turbulência de emoções. Richard, com uma expressão de desculpas, sorriu gentilmente. Me desculpe, Angélica. Trabalho com muitas pessoas da comunidade e às vezes me confundo com os nomes e rostos. É um prazer conhecer você, disse ele, estendendo a mão num gesto gentil e amigável. Angélica aceitou sua mão com o coração batendo rápido. Ah, claro, entendo. Faço parte da associação. Tenho ouvido muito dos vizinhos sobre o seu trabalho, improvisou Angélica, tentando manter a conversa casual e obter informações. É ótimo ouvir isso, Angélica. Estamos sempre tentando fazer o melhor para a comunidade. Você participa das reuniões da associação? Perguntou Richard, mostrando interesse genuíno. Sim, de vez em quando. É sempre bom estar envolvida, respondeu Angélica, mantendo o disfarce. Ela queria descobrir mais, entender por que Richard não se lembrou dela. Richard assentiu antes de se despedir para continuar com suas compras. Foi um prazer, Angélica. Espero vê-la em uma de nossas reuniões ou eventos comunitários, disse ele. Angélica se afastou, observando Richard. Uma miríade de pensamentos passava pela sua mente. Ele realmente não se lembra de mim, ou está fingindo? Por que ele desapareceu? Confusa e frustrada, Angélica sabia que precisava de um novo plano, precisava entender o que realmente aconteceu. Decidida a desvendar o mistério por trás do esquecimento de Richard, Angélica resolveu segui-lo discretamente, mantendo uma distância segura. Richard parecia tão diferente do homem que ela conhecia. Ele interagia com diversas pessoas da comunidade, sempre com um sorriso e atitude amigável. Angélica o observava de longe, sentada num banco de parque com uma visão clara de onde Richard estava ajudando numa campanha de arrecadação de alimentos. Ela ouvia as conversas ao seu redor na esperança de pegar mais detalhes sobre a vida de Richard. Richard sempre foi um pilar para nós aqui. Ele apareceu há alguns anos e mudou tudo para melhor, comentou uma mulher sentada no banco ao lado dela. Angélica absorveu cada palavra. Ele apareceu há alguns anos, então não esteve aqui o tempo todo, murmurou para si mesma, sua curiosidade estava se intensificando. Decidiu abordar Richard novamente, desta vez como voluntária na campanha. Olá, Richard. Você se lembra de mim, Angélica, da associação de bairro? Posso ajudar aqui? Perguntou ela, sorrindo. Richard reconheceu Angélica imediatamente. Claro, Angélica. Que bom ver você aqui. Qualquer ajuda é bem-vinda, disse ele, a orientando sobre o que fazer enquanto trabalhavam juntos. Angélica tentou iniciar uma conversa em busca de pistas. Então, Richard, há quanto tempo você está aqui? Perguntou ela casualmente. Richard parou por um momento, pensativo. Bom, é uma longa história. Cheguei aqui cerca de 8 anos atrás. Minha memória está um pouco confusa, para ser honesto. Sofri um acidente e perdi grande parte da memória anterior, explicou Richard em tom de resignação. A revelação da perda de memória de Richard atingiu Angélica com uma força avassaladora. Angélica parou, olhando para Richard, enquanto um turbilhão de lembranças inundava sua mente. Cada lembrança compartilhada, cada momento de felicidade que viveram juntos, agora parecia um pedaço de um passado que só existia para ela. Ele não se lembra de nada do que vivemos juntos. Nada disso significa alguma coisa para ele agora, pensou Angélica, sentindo uma dor profunda e aguda. Richard percebeu a mudança repentina na expressão de Angélica. Angélica, você está bem?
Você parece um pouco pálida, perguntou ele, preocupado. Angélica, tentando se recompor, respondeu. Sim, estou bem, só um pouco surpresa com sua história. Deve ter sido difícil para você. Depois de terminar o trabalho voluntário, Angélica se despediu de Richard e caminhou sem rumo pelas ruas da cidade. As palavras de Richard ecoaram em sua cabeça e ela lutou com a realidade de que o homem que ela amava, de certa forma, não existia mais. Sentada no mesmo banco do parque onde estava antes, Angélica permitiu que as lágrimas escorressem livremente. Tudo o que vivemos, cada promessa, cada sonho, agora é como se nunca tivesse existido para ele, ela sussurrou para si mesma, dominada pela dor da perda. Ao pôr do sol, Angélica sabia que tinha que tomar uma decisão. Ela foi jantar em uma cafeteria, embora não estivesse com fome, sabia que precisava comer para ter forças para enfrentar os próximos dias. Poderia revelar sua verdadeira identidade a Richard e enfrentar a realidade de sua amnésia. Ou ela poderia permanecer uma mera conhecida, preservando a frágil paz de sua nova vida. O que devo fazer? Como posso seguir em frente sabendo que uma parte de mim foi esquecida? Angélica se perguntou, ciente de que as respostas não seriam fáceis de encontrar. Enquanto Angélica refletia, uma conversa na mesa ao lado chamou sua atenção. Você viu a esposa de Richard na escola hoje? Ela está tão dedicada quanto ele, disse uma mulher. Sim, eles são o casal perfeito. Richard tem tanta sorte de tê-la, principalmente depois de tudo o que aconteceu, respondeu a outra. Angélica sentiu uma pontada de ciúme e estremeceu. Ao ouvir essas palavras, o casal perfeito, Angélica pensou que deveria ser ela e Richard. Ele construiu uma nova vida, uma vida onde ela não existia. A realidade da situação a atingiu com força. Angélica decidiu que não revelaria sua verdadeira identidade para Richard. Não posso destruir a vida que ele construiu, seria muito egoísta, murmurou para si mesma. No entanto, ela sabia que não poderia simplesmente ir embora. Ela precisava de um encerramento, de algum tipo de compreensão sobre o que realmente havia acontecido. Angélica planejou abordar Richard não como sua ex-esposa, mas como um membro da comunidade. Vou entender quem ele se tornou e talvez então possa encontrar paz com o passado, decidiu Angélica. Angélica permaneceu firme em seu plano de abordar Richard discretamente. Compareceu a um evento comunitário na cidade, esperando observar Richard e sua esposa Sabrina para entender melhor a dinâmica entre eles. Quando Angélica viu Sabrina ao lado de Richard, algo dentro dela estremeceu. Sabrina era uma velha amiga de Richard, uma mulher que sempre esteve presente. Durante o evento, Angélica observou a interação entre Richard e Sabrina. Eles pareciam um casal feliz e harmonioso, mas Angélica não conseguia se livrar de uma sensação de desconforto. Há algo a mais nesta história, pensou Angélica, com curiosidade e suspeita se misturando em sua mente. Angélica se aproximou de um grupo de mulheres que falavam de Sabrina. Eles parecem bem juntos, né? Comentou uma delas. Sim, mas você sabia que eles se conheceram de forma tão inesperada no dia em que Richard sofreu aquele acidente? Sabrina estava lá, foi ela quem o resgatou, acrescentou outra mulher. Desde então, eles se tornaram inseparáveis. Parece que o destino tinha planos maiores para eles, concluiu uma terceira mulher. Angélica sentiu um nó no estômago ao absorver cada palavra da história que as mulheres contavam. Era comovente para elas, mas para Angélica, algo não parecia se encaixar. À medida que Angélica se envolveu mais com a comunidade e com as atividades em que Richard e Sabrina participavam, começou a notar pequenas rachaduras na fachada perfeita do casal. Houve momentos em que Sabrina parecia excessivamente possessiva ou Richard distante e pensativo. Numa manhã, Angélica chegou ao evento da comunidade, seu coração batendo com expectativa e determinação. Ao ver Sabrina se aproximando, Angélica iniciou a conversa com um sorriso educado. Sabrina, é sempre bom ver pessoas tão dedicadas à comunidade, disse Angélica. Sabrina, reconhecendo Angélica, respondeu imediatamente com um sorriso forçado. Angélica, que surpresa encontrá-la aqui. A comunidade é importante e todos nós temos um papel a desempenhar, disse ela com um sorriso. Angélica notou a postura forçada de Sabrina e decidiu ser mais direta. É verdade, lembro que você e Richard se conheciam desde os tempos antigos, comentou, observando a reação de Sabrina. Sabrina, um pouco incomodada com o rumo da conversa, mas ainda firme, respondeu. Sim, nos conhecíamos,
Mas foi mesmo depois do acidente do Richard que tudo mudou. Foi um momento difícil. Angélica, vendo que Sabrina não cederia, continuou. Sabe, Sabrina, desde que cheguei aqui e vi vocês dois juntos, me perguntei por que, depois de resgatar Richard, você nunca tentou entrar em contato comigo. Eu era a esposa dele, e você sabia disso, disse Angélica, segurando as lágrimas. Richard havia contado histórias sobre ele e seus companheiros de navegação, e muitas vezes o nome de Sabrina aparecia. Angélica tinha certeza de que ele também falava dela. Sabrina, agora claramente com medo, tentou manter a compostura. Naquele momento, todos pensávamos que Richard estava morto. E quando o encontrei, fiquei tão confusa, tão perdida que tive que fazer o que era melhor para ele naquele momento, disse Sabrina sem esconder o cinismo. Angélica sentiu a tensão crescer. E o melhor foi não entrar em contato com a família. Quer dizer que você fez o que era melhor para ele, ou melhor para você? Parece que você aproveitou a situação para se aproximar dele, apesar de saber que ele tinha uma esposa, respondeu Angélica. Sabrina, com os olhos cheios de raiva, respondeu com dureza. Deixa de ser burra, Angélica. Foi o destino, nada mais. Eu finalmente tive minha oportunidade com Richard. Uma oportunidade que eu esperava há anos. Recebi essa bênção, e eu aproveitei. Angélica sentiu um arrepio na espinha. Você fala como se tivesse direito a ele, como se a vida dele fosse sua, respondeu Angélica, com a voz cheia de descrença e repulsa. Sabrina deu um passo mais perto, seu olhar duro e malicioso. Sempre soube que eu e Richard estávamos destinados a ficar juntos. Quando ele sofreu o acidente, quando precisava de alguém, eu estava lá, não saí do lado dele, ao contrário de você, eu o salvei. E agora, ele é meu. Angélica, horrorizada com a confissão aberta e descarada de Sabrina, respondeu com firmeza. Você fala como se tivesse planejado tudo, como se a vida do Richard fosse um jogo para você. Sabrina sorriu friamente, ficando ainda mais perto de Angélica. Às vezes, temos que assumir o controle da situação. O destino não pode esperar que tudo chegue até nós numa bandeja de prata. E agora, sugiro que você desapareça. Não interfira no que construir. Se continuar cavando no passado, garanto que você não vai gostar do que vai encontrar. Sabrina, com uma última olhada, virou-se ameaçadoramente e deixou Angélica sozinha com seus pensamentos. Angélica ficou paralisada pelas palavras que havia acabado de ouvir. Como alguém pode se sentir confortável dizendo coisas absurdas como essas? Se perguntou em voz alta, sentindo indignação com a confissão descarada de Sabrina sobre tomar as rédeas do destino de Richard. A falta de remorso e a ameaça velada deixaram Angélica mais certa do que nunca de que Sabrina tinha algo a ver com o acidente. Preciso descobrir a verdade para Richard, para mim e para a justiça, pensou Angélica, com a determinação crescendo dentro dela. Mais tarde naquele dia, Angélica pegou o telefone com o coração batendo forte pela expectativa do que poderia descobrir. Discou o número do clube em que Richard e Sabrina participavam na esperança de obter informações cruciais. Clube Costa Azul. Bom dia, respondeu uma voz masculina simpática e calma do outro lado da linha. Olá, meu nome é Angélica. Estou pesquisando alguns ex-membros do clube. Richard Oliveira e Sabrina Nascimento. Você poderia me ajudar? Perguntou Angélica, tentando manter a voz o mais neutra possível. Ah, sim, eu me lembro deles. Richard e Sabrina eram excelentes navegadores. Eles eram uma ótima equipe. O que exatamente você quer saber? Perguntou a voz do outro lado, um tanto curiosa sobre aquela esperada ligação. Angélica respirou fundo antes de continuar. Ouvi dizer que houve um acidente com Richard. O que aconteceu depois com Sabrina? Eles eram um casal? Perguntou Angélica, tentando sondar se havia algo entre eles antes do acidente. Ah, sim, o acidente foi um choque para todos nós, uma tempestade terrível. Richard estava navegando sozinho naquela noite. Mas sobre os dois, eles não eram um casal, não que eu saiba, disse a voz, fazendo uma pausa. Naquele segundo de pausa, Angélica imaginou o quão estúpida ela estava sendo. Achou que talvez eles já tivessem um relacionamento, e só ela não soubesse. A Sabrina sempre teve um olhar especial para o Richard. Mas ele era casado, totalmente dedicado à esposa, disse a voz. Angélica deu um suspiro de alívio, mas ela tinha mais perguntas.
E depois do acidente, houve alguma investigação sobre a causa? Perguntou ela, com a curiosidade crescendo. Sim, houve uma investigação. Descobriram que havia uma falha técnica no barco, algo que poderia ter sido causado pelo acidente ou sabotagem. Mas não havia como confirmar nada definitivamente. E depois disso, a Sabrina desapareceu. Pouco depois, fez sentido de certa forma, já que eles eram tão próximos e ela tinha aqueles sentimentos não correspondidos por Richard, explicou a voz. Angélica sentiu suas pernas tremendo, e ela não conseguia continuar aquela conversa por muito mais tempo. Rapidamente agradeceu pelas informações e desligou a ligação. Sabotagem, isso é preocupante, pensou consigo mesma após a revelação chocante sobre o possível envolvimento de Sabrina no acidente de Richard e as ameaças que Sabrina lhe fez. Angélica sabia que tinha que agir com cautela porque não sabia do que aquela mulher era capaz. Decidiu abordar Richard, mas de uma forma que evitasse alertar Sabrina. Precisava perceber o que Richard lembrava e talvez descobrir algo mais sobre Sabrina sem levantar suspeitas. Nos dias seguintes, Angélica encontrou oportunidades de se aproximar de Richard, geralmente em eventos comunitários ou atividades de bairro onde Sabrina não estava presente. Ela tinha que agir com sutileza, pois qualquer movimento em falso poderia alertar Sabrina, e Angélica sabia que estava lidando com uma pessoa perigosa. Numa tarde ensolarada, durante uma feira de artesanato local, Angélica finalmente teve a chance de abordar Richard. Ele estava examinando algumas esculturas de madeira quando Angélica se aproximou. Richard, posso falar com você por um momento? Angélica perguntou, tentando parecer casual. Richard virou-se, surpreso com a presença dela. Ah, Angélica, claro. O que está acontecendo? Ele respondeu, sorrindo gentilmente. É sobre o acidente, Richard. Eu sei que pode ser difícil falar sobre isso, mas eu estava pensando se você poderia me contar mais detalhes, disse Angélica, escolhendo suas palavras com cuidado. Richard pareceu hesitar por um momento, sua expressão se tornando séria. É uma lembrança confusa, Angélica. Eu me lembro de estar no barco, da tempestade, e então tudo fica embaçado, ele admitiu, parecendo desconfortável. Entendo, disse Angélica, disfarçando sua frustração. E quanto a Sabrina? Ela estava envolvida de alguma forma? Richard franziu o senho, parecendo confuso. Sabrina? Bem, ela estava lá na noite do acidente. Me lembro de vê-la depois, mas não sei ao certo o que aconteceu com ela depois disso. As palavras de Richard confirmaram as suspeitas de Angélica, mas ela sabia que não podia revelar tudo o que sabia. Obrigada, Richard. Eu só queria ter uma ideia mais clara do que aconteceu naquela noite, disse Angélica, tentando manter a compostura. Enquanto se afastava de Richard, Angélica sentiu uma sensação de urgência crescer dentro dela. Ela precisava reunir mais evidências antes de confrontar Sabrina ou procurar as autoridades. Decidiu que sua próxima parada seria investigar o barco de Richard e procurar por quaisquer pistas que pudessem confirmar suas suspeitas. Dias se passaram enquanto Angélica meticulosamente investigava o barco de Richard, procurando por qualquer sinal de sabotagem. Não foi fácil para ela conseguir acesso ao barco, mas seu detetive particular ajudou com isso. Suas buscas revelaram poucas pistas tangíveis, mas ela permaneceu determinada. Finalmente, uma tarde, enquanto examinava a parte traseira do barco, Angélica encontrou algo que a fez congelar. Um cabo solto, claramente cortado. Seu coração acelerou enquanto ela percebia o significado do que tinha encontrado. Era evidência clara de sabotagem, e implicava diretamente Sabrina, afinal, só havia eles dois no barco. Enquanto conversava com seu detetive particular, ambos concluíram que provavelmente a investigação foi subornada por Sabrina, pois seria impossível eles não perceberem uma sabotagem tão óbvia. Com a prova em mãos, Angélica sabia que era hora de agir. Ela decidiu confrontar Sabrina diretamente, mas sabia que teria que ser cautelosa. Em uma tarde tranquila, Angélica foi até a casa de Sabrina, preparada para enfrentar a mulher que havia tentado controlar o destino de Richard. Quando Sabrina abriu a porta, Angélica a enfrentou com determinação. Eu sei o que você fez, Sabrina, disse Angélica, sua voz firme e cheia de convicção. Você sabotou o barco de Richard naquela noite. Sabrina ficou momentaneamente chocada, mas rapidamente recuperou a compostura, seu rosto contorcido por uma mistura de raiva e medo. Você não tem provas, ela retrucou, sua voz tremendo ligeiramente.
Mas Angélica não recuou. Ela mostrou uma foto do cabo cortado que encontrou no barco de Richard, vendo o pânico crescer nos olhos de Sabrina enquanto a verdade se desenrolava diante dela. Você não pode provar nada, disse Sabrina, sua voz agora desesperada. Mas Angélica não estava sozinha. Ela havia contado sua descoberta a algumas pessoas de confiança, incluindo para seu investigador particular que estava esperando nas proximidades. Com um sinal discreto, o investigador entrou em cena, carregando consigo evidências adicionais que confirmavam a culpa de Sabrina. Diante das provas esmagadoras, Sabrina finalmente quebrou, confessando sua culpa e revelando seus motivos mesquinhos para sabotar o barco de Richard. Na verdade, ela queria tirar a vida de Richard, com o pensamento de já que ele não seria dela, não seria de mais ninguém. Mas ele acabou sobrevivendo e seus planos mudaram. Com sua confissão, a justiça finalmente pôde ser feita. Richard ficou mal com toda a confusão e com sua descoberta. Infelizmente, ele não conseguiu recuperar suas memórias, mas Angélica ficou ao seu lado, criando novas lembranças e o ajudando com o que fosse necessário. Qual seria a sua reação se uma pessoa amada perdesse a memória de tudo o que vocês viveram? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.